No exercício 79, pretende-se que estudes quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão as seguintes funções. Para o fazeres, terás que determinar a primeira derivada, depois a segunda derivada, depois os zeros da segunda derivada e construir uma tabela onde estudas o sinal da segunda derivada e a consequente relação com o sentido das concavidades do gráfico de f. Comecemos então. Repara, o domínio da função f é r, já que não há denominadores, raízes de índice par, logaritmos ou tangente. Vamos então começar pela primeira derivada. Uma vez que a função f está definida por um produto, vamos aplicar a derivada do produto. A derivada do primeiro é 2x mais 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Repara que derivar νe elevado a menos x é a derivada de menos x, que é menos 1, vezes o próprio νe elevado a menos x. Fica então 2x mais 1 vezes νe elevado a menos x, menos x ao quadrado mais x mais 2, vezes νe elevado a menos x. Vamos colocar em evidência o νe elevado a menos x e obtemos 2x mais 1 menos x ao quadrado menos x menos 2. Ou seja, νe elevado a menos x a multiplicar por menos x ao quadrado mais x menos 1. E repara que o domínio da f' também é r. Vamos agora determinar uma expressão da segunda derivada. Uma vez que a primeira derivada era definida por um produto, vamos então novamente aplicar a regra de derivação do produto. Temos que derivar o νe elevado a menos x e para isso derivamos menos x, que é menos 1, vezes o próprio νe elevado a menos x, vezes menos x ao quadrado mais x menos 1, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, isto é, menos 2x mais 1. Repara, menos 1 vezes νe elevado a menos x é menos νe elevado a menos x. Podemos pôr o νe elevado a menos x em evidência, obtendo x ao quadrado menos x mais 1, menos 2x mais 1. Ou seja, νe elevado a menos x a multiplicar por x ao quadrado menos 3x mais 2. E, de forma análoga, o domínio da segunda derivada é também r. Determinemos agora os zeros da segunda derivada. Lei do anulamento do produto, νe elevado a menos x igual a 0 ou x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Repara que νe elevado a menos x igual a 0 é uma equação impossível e, portanto, ficamos apenas com esta equação de segundo grau. Recorrendo à fórmula resolvente, obtemos x igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 4 vezes 1 vezes 2 sobre 2. Isto é, 3 mais ou menos 1 sobre 2. 3 mais 1 é 4, a dividir por 2 dá 2. 3 menos 1 é 2, a dividir por 2 é 1. Temos então dois zeros da segunda derivada. Estamos então em condições de construir uma tabela em que estudamos o sinal da segunda derivada e repara que νe elevado a menos x é maior do que 0 para todo x pertencente a r. Logo, o sinal de f duas linhas depende apenas do sinal da função quadrática definida por x ao quadrado
menos 3x mais 2. Assim sendo, na nossa tabela vamos pôr o domínio na primeira linha, portanto de menos infinito a mais infinito. Vamos colocar por ordem os dois zeros da segunda derivada, isto é, o 1 e o 2. Uma linha para o sinal de f duas linhas e uma linha para o sentido das concavidades do gráfico de f. Uma vez que o sinal da segunda derivada depende do sinal da função quadrática, definida por x² menos 3x mais 2, conseguimos fazer a representação gráfica da parábola, que tem concavidade voltada para cima e tem também dois zeros, o 1 e o 2. Assim, sabemos que a função quadrática é positiva aqui e aqui e negativa aqui. Logo, preenchemos a primeira linha da tabela. Consequentemente, o sentido das concavidades, portanto, voltada para cima, voltada para baixo e voltada para cima, tendo dois pontos de inflexão de abscissa 1 e 2. Então, concluímos. O gráfico de f tem concavidade voltada para cima em menos infinito a 1 fechado e em 2 fechado a mais infinito. E tem concavidade voltada para baixo em 1 a 2 fechado. Apresenta dois pontos de inflexão de abscissas 1 e 2. Para estudar o sentido das concavidades do gráfico de G, teremos que fazer a primeira derivada, depois a segunda derivada, a seguir os zeros da segunda derivada e finalmente construir uma tabela. Repara que, uma vez que temos um logaritmo e só existem logaritmos de números positivos, então o domínio de G é R+. Vamos então fazer a primeira derivada. Uma vez que a operação principal na expressão de G é uma potência, teremos que aplicar a regra de derivada da potência, isto é, 2 vezes ln de x elevado a 1 vezes a derivada de ln de x. Isto é, 2 vezes ln de x vezes 1 sobre x. Ou seja, 2 ln de x sobre x. E repara que o domínio da primeira derivada continua a ser R+. Determinemos agora uma expressão da segunda derivada. Neste caso, a expressão da primeira tem como operação principal um quociente. Assim, vamos aplicar a derivada de um quociente. Então, teremos que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre segundo ao quadrado. A derivada de ln de x é 1 sobre x. E a derivada de x é 1. Repara que este x cancela com este x e obtemos 2 menos 2 ln de x sobre x. E mais uma vez, o domínio da segunda derivada é R+.
Determinemos agora os zeros da segunda derivada. Isto é, 2 menos 2 ln de x sobre x é igual a zero. Repara que esta fração é igual a zero quando o numerador for igual a zero e o denominador for diferente de zero. Repara que x diferente de zero está garantido no domínio. Logo, ficamos apenas com 2 igual a 2 ln de x. Isto é, ln de x igual a 1. Logo, x é igual a Neper elevado a 1. E repara que Neper pertence ao domínio da segunda derivada. Vamos então construir uma tabela onde estudamos o sinal da segunda derivada. Podemos estudar o sinal do numerador, numa das linhas, o sinal do denominador, consequentemente o sinal de G duas linhas e, finalmente, o sentido das concavidades do gráfico de G. Repara que o domínio é R+, portanto a nossa tabela começa no zero e vai terminar no mais infinito e admite apenas um zero da segunda derivada. Em zero é não definido. E vamos então estudar o sinal do numerador. Repara, 2 menos 2 ln de x anula-se no número de Neper. Para sabermos qual é o sinal que assume no intervalo de 0 a Neper, podemos, em cálculo auxiliar, substituir o x por 1. Obtemos então 2 menos 2 ln de 1. ln de 1 é igual a 0, ou seja, vai dar 2, que é positivo. Então, podemos dizer que 2 menos 2 ln de x é positivo de 0 a Neper. Para saber qual é o sinal que assume no intervalo de Neper a mais infinito, podemos, por exemplo, substituir por Neper ao quadrado. Fica então 2 menos 2 vezes 2. 2 menos 4 é menos 2, que é negativo. X é positivo em todo o domínio e, portanto, mais com mais na divisão dá mais, 0 a dividir por mais vai dar 0, menos a dividir por mais vai dar menos. O que nos leva a concluir o sentido das concavidades. Assim, o gráfico de G apresenta concavidade voltada para cima em 0 aberto a Neper fechado e concavidade voltada para baixo em Neper fechado a mais infinito. O gráfico de G apresenta um único ponto de inflexão de abscissa Neper. Vejamos agora a resolução da linha C. O domínio de H é o conjunto dos números reais tais que x é maior do que zero, uma vez que só existem logaritmos de números positivos, isto é, R+. Vamos agora determinar a expressão da primeira derivada. Teremos que fazer a derivada de x ao quadrado, isto é, 2x, menos duas vezes a derivada de ln de x, ou seja, 1 sobre x.
Se reduzirmos ao mesmo denominador, obtemos 2x² menos 2 sobre x. Repara que o domínio de H' é também R+. Vejamos agora a expressão da segunda derivada. Uma vez que a primeira derivada é definida por uma função racional, então vamos aplicar a regra de derivada do quociente. Assim sendo, vamos derivar o primeiro, portanto, 2 vezes 2x, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada de x, que é 1, sobre o segundo ao quadrado. Obtemos então 4x² menos 2x² mais 2 sobre x². Isto é, 2x² mais 2 sobre x². E repara que a segunda derivada não vai admitir zeros, uma vez que o numerador desta fração 2x² mais 2 é sempre positivo. Assim, uma vez que 2x² mais 2 é maior do que zero para todo x pertencente a R+, e o mesmo acontece com x², então concluímos que a segunda derivada é sempre maior do que zero em todo o seu domínio. Assim sendo, concluímos que o gráfico de H apresenta concavidade voltada para cima em todo o seu domínio. Não apresentando pontos de inflexão.